Sejam bem-vindos ao especial da JETV, do Orçamento do Estado. Está entregue e apresentada a proposta de Orçamento do Estado para 2023, um ano que se prevê de grande dificuldade para famílias e empresas. Neste especial da JETV, vamos contar com a análise rigorosa dos economistas Vera Gouveia Barros e Felipe Garcia, a quem dou as boas-vindas. Vamos falar das tão esperadas estimativas macroeconómicas do governo, das medidas para as famílias e também do que se prevê para as empresas. Mais uma vez, dou as boas-vindas, Vera Gouveia Barros e Filipe Garcia. É um prazer tê-los neste espaço de análise do Orçamento de Estado. Só dar aqui uma ideia relativamente às tão esperadas medidas relativamente às previsões macroeconómicas, assim é que é. O governo prevê um crescimento do PIB de 1,3 em 2023 e de 6,5 para este ano, uma taxa de inflação de 7,4 este ano e de 4% no próximo ano. Meta do déficit mantém-se em 1,9 do PIB, prevista para 2022, mas o governo quer uma redução de 0,9 em 2023, um ano em que se prevê que o peso da dívida pública passe para 110,8% do PIB. Taxa de desemprego, por último, irá, de acordo com as previsões do governo, estabilizar nos 5,6 este ano e no próximo, caindo assim dos 6,6 registados em 2021. Começo precisamente pela Vera Gouveia Barros. Vera, estamos aqui a falar de perspectivas realistas relativamente àquilo que se prevê para 2023? Nós estamos a falar de perspectivas que têm uma margem de erro considerável. Portanto, se calhar todos os anos somos capazes de fazer este discurso, mas este ano, de facto, a situação tem, tem uma imprevisibilidade bastante grande. Nós não sabemos como é que uh, como é que se vão comportar os preços, como é que se vai comportar a inflação, inclusivamente porque esta inflação, parte dela está muito relacionada com a questão energética que tem uma associação à guerra na Ucrânia e, portanto, é uma coisa que decididamente não está fora do nosso controle, não sabemos como é que vai Como é que vai correr evoluir? E ainda exatamente. hoje tivemos um escalar da Exato, por exemplo, situação. hoje acordámos com notícias que já não ouvíamos há algum tempo, infelizmente não são boas notícias, principalmente para os ucranianos, portanto, mais do que os problemas que isso nos traz em termos de inflação. Portanto, nós com esta inflação, que parte dela vem do lado da, da oferta e não resultado de uma economia sobreaquecida, embora também tenha essa componente relacionada ainda com as cadeias de distribuição, na senda daquilo que foi a pandemia e que continuam a ser as políticas de Covid-0 na China e depois também resultado daquilo que foi uma política monetária altamente expansionista nos últimos anos, mas é verdade que temos este lado que é um choque da oferta e que acaba por corresponder a uma queda da produtividade. E, portanto, podemos estar aqui também perante que felizmente não temos verificado até agora. Estamos com níveis de desemprego bastante baixos, e, portanto, tem havido quebra no poder de compra, mas felizmente as pessoas continuam a ter o rendimento nominal, a manter os seus empregos e, portanto, nessa parte a coisa não tem corrido mal, mas há uma grande incerteza também face a este lado. E, portanto, parece-me que este orçamento vai traduzir exatamente aquilo que é a cautela com este cenário macroeconómico que tem uma banda de flutuação muito grande. E, Filipe Garcia, começamos esta análise precisamente pelas previsões macroeconómicas, que foram, antes de serem conhecidas, foram alvo de alguma especulação e, de facto, até, de certa forma, foram aqui utilizadas quase como arma de arremesso político. Relativamente àquilo que são estas previsões macroeconómicas, Filipe, considera que existe aqui alguma coerência perante aquilo que são
outras previsões já conhecidas? Olá, boa tarde. Bom, são umas previsões e, como dizia a Vera e bem, o contexto é difícil e, portanto, neste momento quase que podemos dizer que estas são quase tão boas como outras quaisquer, não é? Desde que não Certo. sejam absurdas e, portanto, não está mal. Elas são otimistas, no sentido em que colocam o PIB a crescer 1,3%, quando nós temos já, por parte, por exemplo, do governo alemão, o admitir que vamos ter um crescimento negativo no ano que vem. E nós sabemos que, apesar de haver uma grande variabilidade das taxas de crescimento na Europa, não é muito comum termos países a crescer e outros em recessão, portanto é mais normal haver um certo alinhamento. Resta saber se não são os alemães que estão a ser demasiadamente pessimistas ou somos nós a ser muito otimistas. Se calhar no meio estará a virtude, se calhar estará a verdade. Há muitos sinais de desaceleração económica. Agora, porque é que ele é otimista? Não é só por causa realmente dos 1,3%, também é otimista do ponto de vista da receita fiscal pelos 4% da inflação. Porque, enfim, com contas muito mal feitas, se juntarmos a taxa de crescimento do PIB mais a taxa de crescimento dos preços, portanto, a inflação, temos aqui uma variação do PIB nominal bem acima dos 5%. E se isso correr mal, é onde, do lado da receita, as coisas podem correr mal. E, portanto, ele é otimista nesse sentido. Mas é um orçamento que, e estamos numa proposta de orçamento, temos de ter sempre estes cuidados todos, é um orçamento que me parece que é bastante coerente com a imagem que se quer dar de Portugal no exterior. Ou seja, esta narrativa de Portugal ser um país com cuidados orçamentais, cumpridor dos critérios da dívida, enfim, parece-me sair reforçada com este orçamento de Estado, porque os objetivos até em termos de dívida sobre o PIB, e aponta-se já aos 110 pontos percentuais de dívida sobre o PIB, já começam a ser um nível que já não compara tão mal com outros países como comparava até o ano passado, por exemplo, e nesse sentido também, há aqui penso eu, uma tentativa de fazer passar essa imagem, e acho que isso vai ser feito com algum sucesso, pelo menos a parte da passagem da imagem. E pronto, depois falaremos com certeza de outras coisas, mas é evidente que é um orçamento otimista, porque também temos um cenário de subida das taxas de juros, o país continua bastante endividado, portanto nós temos de ter aqui uma pequena tempestade perfeita, pequena grande tempestade perfeita, de termos um crescimento que pode não ser de 1%, até pode ser uma recessão, de termos de uma inflação que até pode vir a ser mais baixa, e aliás eu fico com a sensação de que o pico da inflação já foi visto, isto em setembro. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que mostram algum otimismo. Mas também me parece, para finalizar esta parte, também me parece que é precisamente aí onde está a folga deste orçamento, onde está, digamos, a válvula de escape, não é? Porque aponta-se para um saldo primário, se não estou em erro, de 0,9%, para o próximo, de 1,6% do PIB, desculpem, para o próximo ano. E acho que é aí que realmente, se as coisas começarem a correr mal, enfim, se tivermos um saldo primário que é de 1,6, mas se for 0,1 até ficarmos a zero, não é mau. Se não conseguimos baixar para os 110% do PIB, mas se baixarmos para 112, 113 também não é mau. Portanto, acho que está-se a jogar um bocadinho aí do ponto de vista macroeconómico. E temos esta questão da dívida pública, que é, de certa forma, Filipe, e muito rapidamente, também uma mensagem de Portugal para os mercados, esta intenção de passar a dívida pública para 110,8% do PIB, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, as revisões em alta que temos tido na notação da dívida, quer do ponto de vista da perspectiva, quer do ponto de vista da notação, isto já não é de hoje, fazem parte de uma certa estratégia de proteção do país quanto a uma crise de dívida. Num contexto de subida de taxa de juros, nós temos que ser vistos como bom aluno, não há hipótese. Aliás, é por isso que, e quem analisa a imprensa internacional sabe que quando se está a falar da subida das taxas de juros, fala-se essencialmente de Itália, já não se fala de Portugal, e isso tem a ver com o trabalho que tem sido feito pelos sucessivos governos, seja através do discurso, seja através da entrega de alguns resultados, e podemos discutir muita coisa acerca disso, mas a percepção, que é isto que interessa, a percepção do lado de fora é que realmente Portugal não é um país com o qual se deve preocupar nesta altura. Vera, relativamente às famílias, temos aqui algumas medidas que foram apresentadas e aquelas que se calhar dizem mais ao bolso dos portugueses têm a ver com a questão da retenção do IRS para ajudar as famílias a pagar o crédito da casa. É uma medida que
que deverá abranger aqui um valor de 250 milhões de euros e beneficiar 1,4 milhões de agregados. Depois temos aqui uma atualização dos escalões do IRS em 5,1%, que vai ocorrer em 2023, e um aumento histórico das pensões, que já vimos que vai ser claramente em baixa, tendo em conta aquilo que está previsto em termos de inflação. O que é que destacaria relativamente às medidas que foram anunciadas para as famílias, Vera? Bom, em relação ao ajuste que é feito nos escalões, parece-me que isso seria incontornável. Aliás, quando nós estivemos aqui a discutir aquilo que foi a segunda, que era no fundo mais ou menos a mesma versão do orçamento para 2022 que foi discutido já neste ano, aquilo que eu disse, nessa altura já tínhamos dados sobre a inflação, precisamente a não atualização dos escalões corresponderia a um aumento da carga fiscal disfarçado. Acho que nesta altura toda a gente já percebeu isso. E, portanto, este aumento que se faz agora, na linha daquilo que é o aumento que está previsto também para os salários, o que vai fazer é não penalizar novamente nesse aspecto. Agora, aquilo que foi o aumento da carga fiscal verificado em 2022 já não se recupera, porque para quem não tem noção, a inflação é uma taxa composta, não é? Aquilo que é a perspectiva deste aumento de preços na casa dos 4% não é face à mesma base de 2021, é já a somar-se àquilo que se viveu em 2022. Mas eu compreendo aqui há bocadinho falávamos da dívida e, portanto, esta questão das finanças públicas tem de estar sempre em cima da mesa, é sempre o pano de fundo, o contexto à luz do qual nós devemos olhar para estas medidas. E, de facto, Portugal não tem uma margem de manobra, tanto em termos de dívida como de déficit, que lhe permita estar a contrariar estas perdas de poder de compra. Isto por um lado, porque não queremos, e eu espero que a memória daquilo que aconteceu em 2008, 2009, embora com características algo diferentes, mas também com alguns pontos em comum, esteja suficientemente vívida, porque não queremos, numa altura em que estamos a aumentar as taxas de juro, também com o nível de dívida que nós temos, estar depois a criar problemas em cima daqueles que já temos, por termos de fazer uma contração orçamental. Por outro lado, se nós estamos a viver um período inflacionista, também temos de ter a noção que tudo o que seja política orçamental expansionista vai alimentar essa inflação pelo lado da procura. Portanto, o que eu espero ver, mas isso não é o orçamento não será exatamente o lugar para isso, embora se tenha tornado tradicionalmente o principal instrumento de política económica do país, e até há muitas coisas que vêm, eu costumo dizer, como os miúdos pendurados no transporte público à boleia do orçamento na lei, fazem-se todo o tipo de alterações e de autorizações legislativas, mas aquilo que eu espero é ver aqui as reformas que permitam um aumento da competitividade, principalmente da competitividade das empresas, que desonerem a vida dos cidadãos e das empresas, que é a forma mais eficaz de nós combatermos aquele choque da oferta de que eu falava há pouco. Claro que estas medidas surtem efeito a médio e longo prazo, mas não devemos perder de vista a necessidade de as adotar. E já lá vamos às empresas, Filipe. Para já, aqui as medidas que estão previstas para as famílias neste Orçamento do Estado para 2023. E antes disso, só reforçar aquilo que a Vera estava a dizer, quer dizer, no fundo há uma cristalização do aumento de impostos que houve em 2022, ou seja, essa é uma parte muito importante. Esta questão de andar tudo à volta dos 5%, quer aumentos, quer os reajustes dos escalões, penso que é exatamente isso, uma tentativa de ancoragem dos salários para que também não haja uma subida por aí além que depois pudesse aumentar o tal fluxo, aliás, a tal pressão inflacionista. Portanto, eu compreendo perfeitamente aquilo que está a acontecer. Nesse sentido,
é um orçamento sensato, é um orçamento muito complicado. Isto é, continuamos a ter medidas que são sempre majorações, exceções, escalões que são cortados, ou seja, é difícil navegar entre as medidas deste orçamento, porque ao contrário daquilo que deveria acontecer, que é ter um sistema o mais simples possível, temos um sistema cada vez mais complicado. Imagino que nas médias e grandes empresas tenham que estar, tem que estar uma equipa só disponível para perceber se é melhor investir este ano, se é melhor investir para o outro, se agora há aí uma medida que ainda não conheço em pormenor, mas foi apresentada pelo Sr. Ministro das Finanças, que foi a da capitalização das empresas e uma dedução de IRC durante 10 anos, consoante o nível da capitalização, quer dizer, acho que todos nós vamos ter que fazer muitas contas até acertar no nível ótimo. Portanto, de alguma maneira, a complexificação do sistema continua aí e isso em si é efetivamente um mau sinal. Esta questão do alívio e de como as empresas vão beneficiar, ou de como as famílias vão beneficiar. Bom, na descida do escalão, do segundo escalão, é evidente que há um benefício para todas, porque a maioria das empresas, das famílias passa por lá, não é? Mesmo aqueles que estão em níveis mais altos, acabam também por ter uma parte dos rendimentos a este escalão e, portanto, beneficiam. Claro que são prejudicados pela outra parte, o reajuste dos escalões, mas isso é outra conversa. Agora, há aqui muitas coisas que... Olha, há uma que é de bom senso e que eu sinceramente aplaudo, que é o de tentar adequar cada vez mais aquilo que são as retenções na fonte à verdadeira dimensão dos impostos. Ou seja, esta é a nossa aberração que tínhamos de ter quase toda a gente ter um 15º salário, que é o salário em que o Estado devolve o dinheiro que recolheu a mais. Parece que finalmente está a ser reposta, enfim, está a ser revista, e isso na minha opinião, bastante positivo. Agora, na maioria dos casos são medidas que reforçam o caráter assistencialista dos governos. Isto, quando digo dos governos, não digo só de Portugal. Há cada vez mais uma tendência, e creio que essa é a grande tendência deste tipo de governos, de, por um lado, estar muito presente na economia e depois, por outro lado, ser bastante paternalista ao dizer que, ou ao anunciar medidas que visam com muita ênfase, digamos, melhorar a vida daqueles que têm menos. E não é que isso esteja errado em si mesmo, mas é uma tendência, um bocadinho como a segurança social e as pensões, ou seja, nós a prazo, nós partíamos de sistemas em que as pessoas recebiam por pensões ou melhor, aquilo que recebiam era muito ligado àquilo que tinham descontado, para estarmos agora num sistema que cada vez mais se afasta disso, não é? Porque temos caps, não é? Temos montantes máximos das pensões, e depois, por outro lado, temos, quer ao nível das pensões, quer ao nível dos salários, cada vez mais aquele efeito sanduíche, não é? Portanto, de aumentar aqueles que ganham menos, nomeadamente através do salário mínimo, mas também ao nível das pensões. Mas depois, como não há uma progressão tão forte dos salários mais altos, aquilo que temos é cada vez mais gente a ganhar, a oferir os mesmos rendimentos, digamos, dentro de uma faixa relativamente pequena. Não estou certo que isso seja o melhor para o desenvolvimento de uma sociedade, aliás, não estou nada certo, mas efetivamente é isso que temos e este orçamento vem mais uma vez nesse sentido. Agora, é uma proposta, acho que ainda vai haver aqui muito escrutínio por parte dos partidos da oposição e também é para isso que eles servem, que é para verem aqui no meio destas medidas, verem os truques que inevitavelmente estão aqui escondidos, isto é sempre assim, e provavelmente até termos algumas alterações lá mais para a frente. Neste momento eu acho que aquilo que podemos retirar de mais importante, e eu acho que este é que é realmente o mais importante, são estas ideias, que é, por um lado, transmitir lá para fora uma imagem de bom aluno, em segundo lugar, cristalizar, embora isso não seja nada óbvio, o enorme aumento de impostos que aconteceu em 2022. Isso é um facto, não é? Portanto, essa cristalização acaba por ser um outro dos panos de fundo. E depois, claro, tive um conjunto de medidas mais ou menos paliativas, enfim, que eu não vou dizer que são todas erradas, porque não são, algumas que são feitas até em comunicação com, digamos, chamar com a sociedade civil. Eu acho que houve uma preocupação desta vez em haver um conjunto de comunicações para se tentar corrigir algumas das coisas que não estavam bem, e finalmente uma leitura mais política, que não é nem nada que se pareça à minha especialidade, mas eu acho que com todos estes últimos casos de incompatibilidades e de rotação ministerial e por aí fora, o governo tinha que apresentar aqui alguma coisa que pudesse fazer um bom spin. E acho que é isso que está a fazer, porque há aqui um conjunto de medidas que às vezes é engraçado, porque são muitas, se calhar
todas juntas não são nada de especial, mas são muitas, e assim há uma percepção nas pessoas de que, perante um contexto difícil, o governo está a fazer alguma coisa. Eu acho que essa é uma mensagem que também está a tentar ser passada pelo governo nesta fase. E uma das medidas mais discutidas relativamente às empresas, e passando agora para as medidas que estão previstas para as empresas, Vera, foi esta questão do IRC, que gerou tanto incómodo que, e que, de certa forma, até colocou quase em causa a continuidade, pelo menos, de um ministro no governo, Costa Silva. Hoje foi apresentada uma taxa reduzida de IRC, 17%, que vai passar a ser aplicada a lucros tributáveis até 50 mil euros. Como é que Vera viu estas medidas que foram apresentadas para as empresas, ou pelo menos aquelas mais significativas? Eu sou favorável à descida dos níveis de fiscalidade, não só dos níveis quando se pensa nas taxas de IRC, na taxa de IRS, mas depois também em toda a complexidade do próprio sistema que ele próprio absorve recursos para se poder lidar e compreender com isto e com as constantes alterações que se sofre. Eu, de facto, assisti depois àquelas diferenças de posição entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia. Fiquei um bocado preocupada quando ouvi dizer que era o espírito sportinguista que coordenava, que liderava estas matérias fiscais. Eu estou habituada mais a ser de um clube que ganha e quando as coisas não estão bem aumenta o nível de exigência. Mas, futebols à parte, eu de facto concordo também que a fiscalidade não é a panaceia, obviamente, mas é um dos elementos de competitividade que se tem de juntar a outros, que nós estamos fartos aqui neste tipo de programas de referir. Vejo que uma das medidas é a do apoio ao investimento e depois também o próprio investimento público que está previsto. O que eu acho importante é que exista muito critério na forma como esse dinheiro é aplicado e que esse investimento seja verdadeiramente produtivo e não seja simplesmente um dinheiro que se coloca agora em cima dos problemas, que vai entrar na despesa agregada deste ano e por essa forma fazer aumentar o PIB, mas que depois não tenha nenhuma repercussão ao longo dos tempos. E, portanto, parece-me importante, vejo referida à questão da aposta na alteração, no combate às alterações climáticas por via da transição energética, que até neste contexto me parece não apenas pela questão ambiental que está subjacente, mas também pela questão da própria eficiência, me parece importante. E há todas as verbas que nós temos no PRR destinadas a aumentar a competitividade da economia por via da desburocratização. Portanto, o que eu chamo a atenção é que estes processos têm de ser todos acompanhados de uma reflexão profunda sobre aquilo que são os procedimentos, porque não me basta eu estar a investir em plataformas informáticas, a digitalizar, até a criar alguma interoperabilidade, se eu depois não pensar naquilo que são os fluxos dos procedimentos, a eliminar redundâncias, e corrigir aquilo que são, às vezes, estrangulamentos que nós assistimos. Num exemplo muito concreto, a área que eu estudo, além do turismo, é a da habitação, e nós sabemos que, por exemplo, as empresas que investem neste setor se deparam com licenciamentos que demoram anos. Ora, isto é naturalmente um obstáculo aos seus investimentos e depois até com impactos em termos sociais na oferta de habitação que temos, e este é o tipo de constrangimentos para o qual nós devemos olhar, que não se resolve com um ano de orçamento, mas que se resolve certamente com uma perspectiva de mais de médio prazo. Filipe, como é que as empresas poderão encarar 2023 com estas medidas, pelo menos aquelas mais emblemáticas que foram hoje anunciadas pelo governo?
Essas são aquelas que vamos ter todos que descascar um bocadinho melhor, ou seja, e é difícil falar, enfim, gosto de tentar falar com algum rigor e evidentemente que não conheço os detalhes. A passagem dos 17% para os lucros até 50 mil euros, bom, enfim, eu dou as boas-vindas, mas é uma taxa realmente já competitiva e acho que faz todo sentido que se vá por aí, porque no fim do dia, sem empresas é que não há emprego nem produção e, portanto, temos um tecido de PME muito, muito... Aqui quando estamos a falar, não estamos a falar de PME, estamos a falar mesmo das pequenas e das micro, não é? Porque por este nível de lucro estamos a falar para isto. Pronto, é uma medida que não tem grande impacto orçamental e que de facto pode facilitar a vida a alguns empresários que se têm que debater com outras questões. Agora, o essencial era um bocadinho isto que estava também a dizer a Vera, com o qual eu concordo e também dei algum lamiré sobre isso, que é não, é a parte mais negativa para mim deste orçamento, é que não há qualquer perspectiva de simplificação do que quer que seja. E o orçamento, mesmo num governo de maioria absoluta, o orçamento é já há alguns anos, esta parte, a verdadeira peça legislativa. Não deveria ser, mas é. Porque o que é que acontece? Porque depois, uma vez estando aprovado um determinado orçamento, se as políticas subsequentes não couberem no orçamento, não avançam. Portanto, acaba por ser a grande linha orientadora do ponto de vista de implementação de política a seguir. É evidente que depois também se joga com as cativações e outras exceções e coisas do género, mas é a grande peça. E efetivamente acaba por ser um bocadinho uma manta de retalhos. Essa é a parte mais negativa de tudo isto. Ou seja, não há aqui uma mudança estrutural, há um conjunto de medidas positivas. Eu não consigo estar a dizer mal de tudo aquilo que está a ser apresentado até agora, nem nada que se pareça, nem acho que seja esse o objetivo, mas efetivamente há sempre aquela tendência para a exceção para tentar privilegiar aquelas famílias. Aliás, os próprios exemplos que o Ministro das Finanças deu foi sempre, por exemplo, vamos imaginar uma família que é assim, vamos imaginar uma empresa que é assado, quer dizer, mas não há efetivamente uma ideia, é quase um orçamento, sendo um orçamento do país, parece às vezes um orçamento micro, quer dizer, não tem um fio condutor, pelo menos não me parece ter, se calhar tem, que me atraia, não é, desse ponto de vista. Porque as empresas o que querem, a Vera falou disso, o que as empresas querem é simplicidade de processos, quer dizer, o mercado global já é suficientemente complicado e difícil para depois nós termos todos que perder energias a tentar lidar com o sistema e a lutar contra o sistema. Portanto, esse é o tipo de coisas que efetivamente seria bom que não houvesse esse tipo de constrangimentos. Vamos ver o que é que... Isto tudo tem que ser articulado com o PRR, não é? E com a Exato. implementação do PRR. Portanto, nós aqui de facto nós temos este ano, contra o costume, temos uma espécie de dois orçamentos, não é? Porque temos o orçamento de Estado normal, mas depois temos uma espécie de orçamento de investimento, que é o PRR, a sua implementação, e esse ainda está mais difuso do que... ainda é mais difícil perceber exatamente o que vai acontecer do que no orçamento de Estado. Agora, eu acho que as linhas mestras são estas, ou seja, a grande questão é esta, ou seja, uma tentativa de mostrar serviço perante um determinado, digamos, conjunto de famílias, de pessoas que estão mais preocupadas e mesmo medidas mais emblemáticas, como aquelas ligadas ao crédito à habitação, a possibilidade da renegociação, a possibilidade de suspender a comissão de amortização antecipada, o colocar em cima dos bancos o ónus de olhar para a taxa de esforço das famílias e daí ter algum tipo de ação preventiva para não termos os incumprimentos que já temos no passado. Acho que isso são tudo boas medidas, não está em causa. Se são medidas que estruturalmente colocam o país num patamar acima, já tenho mais dúvidas, não é? E pronto, agora vamos esperar essencialmente pelas críticas que os diversos partidos da oposição vão fazer, não numa perspectiva de ver quem é que diz mal ou pior sobre o orçamento, mas porque muitas vezes os partidos da oposição, e têm esse papel neste momento, e em contexto de maioria absoluta, eu creio que têm esse particular papel a desempenhar, que é o de auditar e fiscalizar estas medidas, porque isto ainda é uma proposta, e eu tenho certeza que nas próximas 48 horas já se vão descobrir outras coisas que se calhar não fazem muito sentido e que até podem mesmo vir a ser alteradas, mas diria que é um bocado isto, ou seja, a preocupação em passar um spin, por um lado,
que também é efetivo em algumas coisas, mas claramente aquele aumento de impostos de 2022, esse já está garantido e fica do lado lá, não vai ser devolvido portanto, esse aumento de impostos tivemos todos, não há hipótese, esse já não volta. Esse já não desaparece. Filipe Garcia, Vera Gouveia Barros, muito obrigado pela presença neste especial da JETV relativamente ao Orçamento do Estado. Fica por aqui o debate, mas este é só o início do caminho para este documento. Será discutido na Generalidade a 26 e 27 de outubro. A discussão na especialidade será a partir de 28 de outubro e depois volta ao plenário a 21 de novembro, com a aprovação final global marcada para 25 de novembro. Muito obrigado, até à próxima.